querido sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui o professor Eduardo Paiva para mais uma aula remota de Geografia. Bem, hoje nós vamos concluir, enfim, o capítulo 9, que é um capítulo grande, né? Muito grande, muitas páginas, muita leitura. E mesmo dividido em três, hoje a gente ainda tem muita leitura, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, página 231, cenário 6, a diversidade climática mundial. Dá um pause aí no vídeo, procura a página 231, dentro do capítulo 9, cenário 6, diversidade climática mundial. Pausou? Voltou? Então vamos lá. Então a gente começa a falar primeiro nos tipos de clima, né, que nós temos no planeta, no mundo. Então nós temos aí aproximadamente 10, né, tipos de clima, que vão do equatorial, né, que seria aquela faixa, e aí você tem textos descritivos de cada um deles, né? O equatorial, aquela faixa bem próxima ao meio da Terra mesmo, em cima da linha do Equador, aonde você tem aí a maior incidência de insolação, tá? Normalmente, por ter maior incidência de insolação, as maiores temperaturas que provocam também as grandes chuvas, tá? Então, uma zona muito úmida, a zona equatorial. O clima tropical, né, que são zonas próximas à área equatorial, porém são pouquinho menos quentes, né, mas também tem uma divisão normal das 4 bem definidas estações do ano, né, você tem tempos mais frios, tempos mais quentes. Isso não acontece muito, não é bem dividido na zona equatorial, onde você tem estação da seca e estação da chuva, tá? Na zona tropical, na zona climática tropical, você já tem um pouquinho melhor definido as 4 estações do ano. O subtropical também, com a temperatura um pouco mais baixa, mas segue esse padrão, né, do tropical. E aí você tem o clima desértico, né, onde você tem uma rara concentração de pluviosidade. É muito incomum chover, em alguns desertos levam até 2 anos ou mais tempo sem chover, né? O semiárido é menos seco um pouquinho do que o deserto, né? Nós temos aqui no nosso país, no Brasil, nós temos áreas de semiárido, onde as chuvas demoram aproximadamente 2, 3 anos para acontecer, né? O clima é muito quente, muito seco, né? Mas nada ainda em comparação aos desertos. Clima mediterrâneo, tá? É um clima bem mais agradável, com temperaturas na casa dos 20, 25 graus, né? Chuvas normais durante o ano. Você tem as 4 estações do ano bem definidas. Normalmente é um clima muito agradável, todo mundo gosta, tá? Clima temperado, tá? Temperado para quem botou isso aqui, mas para a gente que não está acostumado seria muito frio. A gente está acostumado com esse calorão do Rio de Janeiro. Também se diz clima temperado porque você tem já um inverno mais rigoroso, né? E os verões quentes. É um clima bem mais típico, por exemplo, aqui no sul do Brasil, né? Acontece em algumas áreas. E acontece muito também na região norte, no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, onde você tem um verão quente, né? Mas um inverno que chega a nevar, né? O clima polar, que eu não preciso explicar, é um clima frio que está nos polos, né, da Terra, e o frio de montanha. O frio de montanha pode acontecer em qualquer latitude do planeta, e aí esse frio ele tem muito a ver não com a zona do planeta, mas com a altitude, né, do relevo, onde você vai ter uma área mais fria devido à altitude. Lugares mais altos, né, nós sabemos disso, costumam ter, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Daí o nome frio de montanha. Ele pode acontecer em qualquer área do planeta, tá bom? Então aí tem esses textos explicativos, melhorando a explicação sobre cada uma desses tipos de clima. Fala um pouquinho das zonas climáticas do planeta. Atenção a esse esqueminha aqui da página 236, tá? Onde você tem aqui, ó, zona tropical, zona temperada e zona polar, tá? Isso aqui é muito importante, tá bom? Dê uma olhada com muita atenção a esse esqueminha.
Cenário 7, estudos meteorológicos. Aí você tem uma explanação sobre a importância do estudo da meteorologia, não só para evitar catástrofes, né, naturais, como também para auxiliar o homem nas suas atividades, tá? O agricultor ele precisa saber quando vai chover, né? Quando vai fazer sol, quando a gente vai ter um período de estiagem, né? De pouca chuva, quando vai ter um período de muita chuva. Então a meteorologia ela é uma ciência que ela trabalha com isso, né? E os estudos, a partir dos estudos meteorológicos, nós chegamos à chamada previsão do tempo, tá bom? Que é o que nós falamos aqui na semana passada, né? Lembra aquela diferenciação de clima e tempo? Nós falamos, tá? Clima é o clima do período mais abrangente. Aqui no Rio de Janeiro é um clima quente, quase que o ano inteiro. Mas semana passada nós estávamos um tempo frio, né? Então, dentro de um clima quente, que nós temos quase o ano inteiro, nós vamos ter alguns dias de frio, tá? Então, essa temperatura do momento é o que nós chamamos de tempo. Como nós falamos do período maior, né? 30 anos, 35 anos, 40 anos, se olhar a média da temperatura, a gente tem muito mais dias quentes. Então, a gente fala que o clima no Rio de Janeiro, né? É um clima quente, um clima tropical, tá? Climograma vai ser um gráfico, tem a ilustração aí na página 238, um gráfico que ilustra a temperatura e a quantidade de chuvas durante o ano, tá? Onde você tem uma linha, essa linha em vermelho vai mostrar a temperatura média e você tem em azul, essas barrinhas em azul vão ser as quantidades de chuva durante o ano. Note que aqui, por exemplo, em Cuiabá, o período de menos chuva vai ser aqui no meio do ano. E os períodos de maiores concentrações de chuva vão ser no começo e no final do ano, tá bom? Cenário 8, interferência do homem sobre o clima, e aí você fala das ações, o texto está falando sobre as ações do homem, né, que tendem a modificar o microclima da região, né, através de poluição, através da derrubada de florestas, através da humanização, né, do território. Você tira a floresta, tira o mato, tira o capim, bota cimento em tudo, né? Você tem, lógico, impacto regional naquilo ali. A temperatura daquele local, ela deve aumentar. E isso vai influenciar em regimes de chuvas, isso vai influenciar no aumento da temperatura, tá? Do microclima local. Quando você tem muitos microclimas mudando, como o homem muda, né, em várias cidades do mundo, você já começa a ter um impacto maior. Tá? E aí nós vamos falar da deteriorização da camada de ozônio, que está explicando aqui na página 240, o chamado efeito estufa, né, onde você fica com esse calor concentrado aqui no planeta, que o Sol envia seus raios, né, a Terra absorve calor e emite calor. E o efeito estufa nada mais é quando você tem uma represa, né, desse calor aqui no planeta. Parte desse calor, em vez de voltar para a atmosfera, ele fica represado aqui através de nuvens, né, de poluição e outros fatores. E aí você causa uma sensação térmica muito maior do que uma sensação térmica que deveria ser, né, causando essa sensação de estar numa estufa, tá? E aí, finalizando, o texto fala sobre aquecimento global, tá? É um assunto muito debatido, né? A temperatura do planeta está aumentando e nós precisamos tomar algumas atitudes, mas algumas pessoas ainda não acreditam nisso. Tem essa teoria que isso é um processo natural e você tem também a teoria de que isso é impactado, acelerado pelo homem, né? E aí finaliza falando aqui das ilhas de calor, né? São aqueles pequenas porções, né, mais impactadas, né, por esse aquecimento global, e a chuva ácida, né, que é a chuva misturada a certos elementos poluentes e causa esse fenômeno chamado chuva ácida. Finalizamos aqui, bastante texto até para resumir. Faça a sua leitura, tá? Qualquer dúvida, o professor está aqui do outro lado do telefone. E os exercícios daqui da página 245 até a 248. Podem fazer esses exercícios de Mark X, você pode fazer no livro mesmo, tá?
e aonde você tem pergunta, você pode fazer no caderno, tá bom? Beijo gostoso, até a próxima, se Deus quiser. E não deixe de participar, não deixe de enviar o seu material, tá? Bata a foto do livro, bata a foto do seu caderno, isso conta bastante ponto na sua participação, tá? Lembrando que metade da nota é a prova, metade da prova é a participação. Então, quem não envia o seu dever para o professor está perdendo nota de participação, tá bom? Até mais. Não deixe de me enviar as fotos, não deixe de participar, tá bom? Diga pelo menos um oi, professor, tô com saudade.